Bom, iniciou a gravação aqui para começar a nossa aula de hoje, né, dia 28 de outubro. Vocês sabem que depois eu sempre coloco lá no YouTube para que todo mundo possa ter acesso. Pessoal, o primeiro recado que eu queria passar para vocês é que vocês não saiam no final, tá? Quando eu estiver encerrando, quando eu terminar ali o meu PowerPoint e disser, ó, vamos encerrar a aula de hoje, não saiam, porque eu vou conferir quem está no final, tá? Eu já anotei alguns nomes que entraram, mas não anotei todos. Então, quem não estiver no final vai acabar levando falta e eu tenho passado o nome para a coordenação entrar em contato, porque a gente só tem 4 aulas até a nossa prova, né? Na verdade, a gente já teve uma, hoje está sendo a segunda, e a gente tem mais 2 aulas até a nossa avaliação. Então, todos os dias, quando eu termino a minha aula, eu passo os nomes de quem não estava em sala de aula. E aí, então, se entrou agora e saiu, vai acabar levando falta e levando um recado aí para o pai ou para o responsável, para o pai ou mãe responsável em função de não estar em aula, tá? Quero iniciar primeiro perguntando, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês, para nós relembrarmos um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, nós já estávamos no caderno 3, na unidade 1, e a gente viu um pouquinho sobre o can e o could for a billet, né? Então, a gente viu que o can nós utilizamos no presente, e isso é um conteúdo que vocês já trabalharam lá pelo 5º ano, né? Quando a gente usa o can para expressar habilidades no presente, né? Então, eu faço frases como, por exemplo, I can dance, que está aqui. I can walk, eu consigo, eu posso, eu sei dançar, eu consigo, eu sei, eu posso caminhar, né? Sempre no presente. Agora, quando eu quiser me referir ao passado, eu tenho que trocar esse verbo modal, esse modal verb que a gente chama. E aí ele passa para could. Ou seja, I could play the guitar. Eu podia, eu conseguia, eu sabia tocar violão, né? Então, isso foi o que a gente viu na unidade 1 na semana passada. E eu deixei várias atividades para vocês e queria saber se vocês tiveram alguma dúvida, algum exercício pontual que vocês queiram que eu veja com vocês, para que a gente possa, então, dar sequência. Pode falar, Manu. Na página 159, o exercício 1, ok. Read the test about Jane and how her school uses technology, né? Não, teacher sorry, seria no primeiro exercício 1. Ah, tá, no primeiro mesmo. É porque eu achei que esse aqui eu não tinha pedido. Mas enfim. Não sei, eu fiz. Não, eu digo a parte do texto ali. Mas tranquilo. O exercício 1, que era da parte do activities, né? Aquela parte, Manu, eram respostas pessoais tua que tu colocaria, né? Então a pergunta era: What could you do when you were younger that you can't do now? Então, o que você conseguia fazer quando você era mais jovem e que você não consegue agora? Então, por exemplo, I could, você tinha o primeiro espaço ali na letra A. When I was a newborn baby, but now I can't. Vou te dar um exemplo. I could speak when I was a newborn baby. Ou seja, eu não conseguia, eu não podia, eu não conseguia, eu não sabia falar quando eu era um bebê, mas agora eu consigo, né? E aí tu ia colocando respostas pessoais, por exemplo. Mas é que seria a coisa que eu conseguia fazer quando eu era recém-nascido e não consigo fazer agora. Isso, desculpa, tu conseguia, I could, né? Não está na negativa. Então, coisas que tu conseguia, mas eram respostas pessoais tuas, tá? Eu não sabia o que botar, então eu não sabia o que botar, na real, não botei nada. Não botou nada. Tá, mas aí tu pode trabalhar com esses verbos que estão aparecendo aqui. Por exemplo, é que é difícil pensar o que a gente podia fazer quando nós éramos pequenas. Sim. E agora a gente não pode. I could. O segundo, no B, no caso, eu botei suque pacifier. Seria chupar chupeta, não seria isso? Pode ser, pode ser. Ou também, por exemplo, I could sleep a lot. Eu podia dormir muito, né? Digamos que hoje, né, a gente tu tá mais velha, tem uma outra vida, tem que acordar cedo para ir para aula, né, para assistir aula. Então, tu não dorme mais tanto quanto tu dormia quando era bebê, né?
Quando a gente é bebê, a gente dorme várias horas, mais sonequinhas durante o dia, né? Então facilita bastante. Ali depois, when I was 2 years old. Então, o que tu podia fazer quando tinha 2 anos de idade? Aí tu pode pensar alguma coisa que tu comia diferente que tu não... Pode ser também, tá? E aí quando já tem ali when I was 8 years old, aí já dá pra gente pensar mais nesses verbos, sei lá, que tu conseguia desenhar e hoje tu não consegue, ou tu conseguia... Play with dolls. Exato, exatamente, tá? Então eram coisas que tu conseguia fazer quando tu era mais jovem, né? E que agora tu não consegue mais fazer, tá? Como é chupeta, professor? Chupeta, como é que é? Vamos ver aqui, que eu também já não me lembro mais. Eu pesquisei no dicionário e dizia que era Pacifier. Pacifier, yes. Pacifier or nurse nipple, tá? Eu vi também. Pode ser sim, tá? Gente, dando sequência hoje, então, a gente vai trabalhar na unidade 2, tá? Só que essa unidade 2, a gente vai direto para a parte dos exercícios. Claro que eu vou comentar uma parte que ela tem de conteúdo, mas ela é uma parte muito simples. Por quê? Nós já tínhamos trabalhado na unidade 1 com can e o could. E nessa unidade 2, ela trabalha com as sentenças negativas e interrogativas, tá? Então, agora eu indo para a sessão dos exercícios, eu vou dar os exemplos para vocês de como a gente forma, mas eu acredito que a maioria de vocês já sabem, já lembram de como a gente forma frases negativas e interrogativas, por não ser um conteúdo que vocês nunca viram. Esses verbos modais para expressar habilidade, vocês já trabalharam em determinados momentos. A gente só está aprofundando agora, trabalhando a oposição dele para o passado, tá? Então, na unidade 2, na página 162 e 163, ela tem essas seções em amarelo, né? Sempre que a gente tem essa seção em amarelo, a gente tem um conteúdo gramatical novo. E a gente tem na página 162, falando do can e do could for abilities em negative sentences, ou seja, em frases negativas, tá? Então, como está aparecendo aí na tela de vocês. A gente usa, pessoal, quando queremos expressar a frase negativa, a gente vai usar a expressão can't, se for no presente, e couldn't, se for no passado, para falar de habilidades que nós não conseguíamos fazer quando éramos mais jovens, tá? E aí eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Vocês têm ali, ó, uma sessão de praticar, né? E aí eu vou fazer essa primeira frase aqui com vocês, onde nós temos o verbo walk, para vocês verem como eu faria, né, se fosse então uma frase na negativa. Eu vou só diminuir aqui a minha letra, que está muito grande. Diminuir essa caixinha de texto para colocar uma outra aqui para colocar as respostas. Então, aqui a gente tem na página 162. Vou copiar uma outra caixinha aqui para baixo. Bom, e aqui eu tenho, então, o verbo walk. Como que eu posso fazer na negativa a utilização desse verbo? Então, por exemplo, eu posso colocar que I could walk when I was 5 years old, tá? Então, aqui eu tô trazendo para o passado, dizendo que eu podia, que eu conseguia caminhar quando eu tinha 5 anos de idade, né? E aí, se eu quiser colocar na negativa, eu posso botar but now I can't. Ou seja, pode ser que eu seja muito mais velha, né? E eu tô dizendo que antes eu conseguia caminhar quando eu tinha 5 anos, mas agora eu não consigo mais, considerando uma pessoa que hoje não consiga caminhar tão fácil, né? Eu posso também colocar ali, naquele outro verbo que vocês têm, tipo play a music instrument. Ou seja, né, colocar que eu não conseguia tocar um instrumento quando eu era mais jovem. Então, eu vou usar I couldn't. Vou botar isso aqui mais para baixo, que ficou muito para cima.
I couldn't play a music instrument, but now I can. Ou seja, eu não podia, eu não conseguia tocar um instrumento musical, mas agora eu consigo. Então, na verdade, o que eu quero mostrar... Oi? Explicando que não pode, não consigo tocar instrumento. Tipo, nem com 5, nem agora. Que tu não consegue nem antes e nem agora? Isso. Tu iria colocar, então, I couldn't, né? I couldn't play a music instrument when I was 5 years old. Falou? Isso. 5 years old. And now I can't. Ou seja, agora eu ainda continuo sem conseguir, tá? Então, aqui só ficou juntinho, aqui tem que separar. I couldn't play a music instrument when I was 5 years old, and now I can't. Ou seja, eu não conseguia, eu não podia, e agora também não consigo, tá? Então, aqui, pessoal, a única coisa que a gente tem que ter essa clareza é de quando eu vou, como que eu vou utilizar. Eu vou utilizar na mesma forma em frases afirmativas, sempre após o meu sujeito, meu pronome pessoal, tá? Então, vocês viram que eu sempre iniciei a frase com o pronome pessoal eu, porque eu estava falando de mim. Mas esse pronome pessoal podia ser he, podia ser she, podia ser it, que a forma não iria mudar, porque a gente não tem variação em nenhum momento, independente do pronome pessoal que eu utilizo, o verbo modal não varia. Então, ele está na afirmativa, se é no passado é could, se é no presente é can. Se é na negativa, couldn't, e no presente, can't, tá? Então, a única coisa que eu tenho que ter isso é como usar a forma negativa, tá? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Lázaro. E aí, pessoal, eu tenho também a minha forma interrogativa, tá? Na próxima página, que é a página 163, que a gente tem o can you could for a billet, interrogative sentence and short answers. Quando a gente tem uma pergunta, desde lá do nosso verbo to be, a gente já modifica a posição do pronome com o verbo, né? E aqui não vai ser diferente. Eu vou modificar a posição. Eu vinha utilizando sempre o pronome pessoal primeiro e o verbo modal, tanto na afirmativa como na negativa. Só que agora, quando eu quero fazer uma pergunta, eu vou trazer esse verbo modal para frente, tá? Então, eu trago ele para frente da minha pergunta. Como, por exemplo, could you dance when you were younger? Você podia ou você conseguia ou sabia dançar quando era jovem? Ou seja, se fosse uma frase afirmativa, eu começaria com I could, né? Como é interrogativa, esse could passou para frente, né? Eu estou perguntando a você. Então, esse verbo modal vem na frente. Eu vou preencher esse quadrinho aqui com vocês para a gente ter a resposta ali para que vocês consigam fazer o exercício, tá? Então, deixa eu inserir... Ah, já tem aqui. Ó, pegando aqui... Deixa eu apagar isso aqui. Ó, pegando este quadrinho para preencher, tá? Onde eu tenho questions e short answers, tá? Aqui, nesse momento, eu vou preencher apenas com could, que é o verbo modal do passado, né? Então, se é uma pergunta, pessoal, ó, prestem atenção, pergunta, eu vou sempre iniciar com o verbo modal. Então, eu vou preencher aqui na primeira opção, could you play the piano? Você conseguia, você podia, você sabia tocar piano? E a minha resposta curta, ela foi yes, I could. Ou seja, sim, eu conseguia, eu podia, eu sabia tocar piano. Na outra, eu tenho ali he draw. Mudou meu pronome pessoal, mas como eu já falei para vocês, não me interessa. O verbo modal não varia. Então, eu vou colocar de novo o meu verbo modal. Could he draw? Você sabia, você conseguia, você podia desenhar? E aí, a minha resposta curta é
No, he couldn't. Não, ele não conseguia desenhar, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho esse quadrinho aqui para completar, que eu completei aqui com vocês, que eu vou jogar de preto, porque eu vou jogar lá naquela coisinha aqui, não aparece igual, mas para que vocês consigam identificar que se refere-se a esse quadrinho aqui, tá? Por quê? Porque agora eu gostaria que vocês fizessem duas perguntinhas, formassem duas perguntas aqui, ó. A gente tem let's practice, put the words in order to make questions. Ou seja, coloque as perguntas em ordem para formar, coloque as palavras em ordem para formar perguntas, né? Então, eu quero que vocês façam só essas duas primeiras aqui, usando verbo modal primeiro, pronome pessoal depois, e assim o complemento, tá? Só a primeira e a segunda para a gente seguir adiante para os outros exercícios, pode ser? Pode. Então vamos lá, uns minutinhos para que vocês façam isso. Já vou deixar minha caixinha pronta aqui para a resposta. Então vamos por asterisco. Teacher. Oi. Na primeira seria your grandfather e tem um ponto de interrogação. Desculpa, pode repetir? No primeiro ali seria your grandfather e tem um ponto de interrogação. O ponto de interrogação junto com your grandfather é só para mostrar que tu tem que formar perguntas. Não quer dizer que ele vai vir por último. Ele não tá junto no your grandfather. Porque eu falei para vocês que a gente vai primeiro usar o verbo modal e depois a pessoa a quem eu quero me referir. Então, se a gente fosse fazer isso, né, não estaria correto. Tá, obrigada. Tá? Terminei, professora. Eu não consegui fazer a 2, professora.
Teacher. Your microphone. Teacher. Eu não tô escutando ela, acho que ela desligou o microfone e nem sabe disso. Sim. Teacher. Ela tá tentando falar, na real. Pronto, voltei. Eu desliguei o microfone para saber como estava o meu filho, para que vocês não escutassem. Eu abri a porta, chamar e não liguei de novo. Pessoal, então fazendo aqui, né, formando a minha pergunta. Eu tenho as palavrinhas play, guitar, the, could e your grandfather. Como eu tenho um ponto de interrogação aqui, eu já sei que é uma pergunta. Se é uma pergunta, eu já sei qual vai ser a primeira palavra que vem nesta pergunta, que é o could, que é o verbo modal. Nesse caso, esse verbo modal está no passado, mas se fosse no presente, seria a mesma estrutura. Iniciaria pelo can, tá? A quem eu quero perguntar? A quem eu quero referir se conseguia fazer algo? Ao meu avô, né? Então, o meu grandfather. Então, could your grandfather, né? Eu estou perguntando para alguém, conseguia o seu avô? O que eu quero saber se ele conseguia? Se ele conseguia tocar violão, né? Então, could your grandfather play the guitar? E interrogação. Então, conseguia o seu avô, podia o seu avô tocar guitarra? E aí eu tenho a formação da minha question, da minha interrogative sentence, ok? E aí eu vou para a próxima, né? A próxima, pessoal, continua mantendo-se numa interrogativa. Eu tenho esse when aqui, e eu já falei várias vezes para vocês que quando eu tenho uma WH question, eu começo com ela. Mas não nesse caso de verbos modais, porque esse when, eu estou situando o tempo. Eu não estou perguntando quando foi determinada atividade realizada. Eu estou dizendo que eu conseguia ou que eu podia fazer determinada atividade quando eu tinha uma idade, ou seja, esse when, ele não entra como uma pergunta, como uma interrogativa, e sim, desculpa, e sim como um pronome relativo, um relative pronoun, onde ele une duas sentenças para localizar quando foi em questão de tempo, tá? Então, aqui eu sigo a mesma estrutura. Se é uma pergunta, eu começo pelo verbo modal. Então, could. A quem eu quero me referir? Eu quero saber, eu tenho ali a expressão your father. Podia o seu pai, né? Your father. O que eu quero saber se ele podia ou se ele conseguia? O verbo que eu tenho nesta frase é paint. Então, could your father paint? E aí, conseguia o seu pai pintar? Só que eu tenho mais coisa na frase. Eu quero saber em uma determinada idade. Então, quando, when he was, né? Eu tenho aqui o pronome pessoal he, o was para mostrar que é no passado, o verbo to be. He was a baby, né? Então, conseguia o seu pai pintar quando ele era bebê? E aí a gente pode responder com respostas curtas, yes, I could, yes, he could, ou yes, ou no, he couldn't, tá? Então, o que interessa para a gente é esta formação aqui da interrogativa, tá? Eu vou tirar foto depois deste slide e desse slide para mandar ali no grupo, tá? Para que vocês tenham isso
como conteúdo, se vocês quiserem copiar no caderno, porque o estudo ele vai muito de cada um. Eu sou uma pessoa que memorizo e que estudo copiando. E gosto de copiar, gosto de escrever. Então, né, daqui a pouco, se alguém quiser fazer isso, eu vou mandar isso ali para vocês, tá? As outras frases, pessoal, elas ficam na mesma lógica, tá? Começamos com o verbo modal, seguimos com o pronome pessoal, ou a quem eu quero me referir, se é a minha mãe, se é o meu pai, e a ação que ele fazia, tá? Então, eu peço que as outras vocês façam em casa, a critério de exercício, e se tiverem alguma dúvida na próxima aula, podem me perguntar que eu venho e corrijo elas, tá? Então, aqui é a nossa primeira atividade que fica para a lição de vocês em casa, ok? Gente, continuando aqui, eu também quero deixar a página... Não, esse aqui eu acho que é a mesma página, 164. 164, é a continuação desse exercício, tá? Não tem aqui, é que na verdade eu não sei porque que ficou separado. Mas é a continuação do exercício, ok? Gente, a gente passa agora para a Unit 3. A Unit 3, it's about facts of life, né? Então, fatos da nossa vida, né? A gente tem uma unidade onde a gente começa falando sobre a abertura da unidade, né? Fala sobre New Zealand, né? Fala sobre Nova Zelândia. Vocês têm um texto ali que eu passei até para que vocês realizassem a atividade no plural. Então, a gente vai para a página 173, onde vocês têm este diálogo aqui, tá? Entre a Charlotte e o George. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Na verdade, está aqui. Eu vou ler esse diálogo para vocês, tá? Eu vou ler esse diálogo entre a Charlotte e o George. Enquanto eu estou lendo, vocês podem marcar algum vocabulário que vocês não conhecem para me perguntar no final. E também eu gostaria que vocês circulassem os adjetivos que vocês forem encontrando. Então, vocês lembram o que são os adjetivos? Adjetivos são aquelas palavras que a gente utiliza para qualificar, né, um substantivo. Então, para mim dizer se a pessoa é alta, se a pessoa é bonita, só que nesse caso eu estou falando de lugares. Então, eu vou dizer se o lugar é mais bonito, ele é maior, ele é mais interessante, ele tem pessoas mais educadas, né? Então, eu vou usar outros tipos de adjetivos. Então, eu vou ler o texto e peço que vocês marquem se tiver uma dúvida de vocabulário e também circulem os adjetivos que vocês forem escutando e forem lendo junto comigo, tá? Então, vamos ler ali esse diálogo entre a Charlotte e o George. A Charlotte, ela pergunta para o George a seguinte frase. So, George, do you like New Zealand? Então, né, George, você gosta de Nova Zelândia? E aí que começa o assunto deles, né? E o George fala, so much. It's a beautiful place with lovely people. Really? I think Australia is more interesting. No way. New Zealand is more exciting with all extreme sports. I don't like extreme sports. I'm a bit afraid of them. They are dangerous. You're right, but you need to wear all the safe equipment. I know. There is one thing I like very much about New Zealand. It's mountains. New Zealand is more mountains than Australia. That's true. And I think people are more polite in Australia. I think New Zealanders are more polite. Well, I think there is no winner in this conversation. I agree. Both countries are great and they have special characteristics, tá? Então, o que eles estão falando? Eles estão comparando, né, Nova Zelândia com a Austrália. Para dizer, né, eles chegam ali à conclusão que não vai ter vencedores nessa conversa, que os dois lugares são bem especiais, né? Então, eles encerram a conversa por ali. Mas eles fizeram algumas comparações, tá? Eu quero saber de vocês. Primeiro, alguma dúvida de vocabulário? Sim. Sim? Então, pode me perguntar, por favor, Manu. Que a Charlotte, eu acho. A Charlotte, né? Isso. Perguntou
I don't like extreme sports. Tá. I'm a bit afraid of them. Isso. Ela tem um pouco de medo deles, né? Então, quando eu falo I am a bit afraid, afraid é medo, né? É receio. E ela diz a bit é pouco. Então, eu tenho um pouco de medo deles. Mais algum? O que seria na mesma frase? They're dangerous. They are dangerous. É que eles são perigosos. Ah, tá. Como é que seria filhos? Como? Filhas. Como é que seria filhas, né? Parecido com o outro falando. Filhos? Filhas. Eu tenho children's, eu tenho son, mas não é parecido com dangers, não. Não. Tá, desculpa. I have a kids, eu posso dizer também que eu tenho crianças. Mais outra dúvida? De vocabulário, né? Não. Não? Agora, pessoal, eu vou abrir uma caixinha de texto aqui para que a gente consiga marcar os adjetivos que vocês foram circulando nesse momento do texto. Qual adjetivo vocês marcaram? Vocês conseguiram identificar no texto? Beautiful. Beautiful. Interesting. Isso, interesting. Afraid seria também. Afraid, yes. Mais algum? Ó, eu vou colocar então alguns outros aqui. Na segunda linha já marcamos beautiful, né? Que ela fala it's a beautiful place with lovely people, que são pessoas adoráveis, né? Então eu tenho essa expressão lovely para dizer que é amável, que é adorável. Interesting, na próxima linha a gente tem também, tá correto? Aí ele fala ali de esportes radicais, né? Esportes extremos. E a gente tem exciting, para dizer que é empolgante, que é emocionante, né? São esportes, são atividades empolgantes. E ali ela continua, I don't like extreme sports. Então, extreme também, né? Que são esportes no limite. Falamos ali, então, afraid, falamos de dangers, né? De perigo. Falamos mais abaixo, que ali precisa usar safety equipment, ou seja, equipamentos seguros, né? Então, no momento que eu tenho essa qualificação, eu tenho que usar ele como meu adjetivo. Ela fala mais abaixo que New Zealand is more mountains than Australia, ou seja, ela é mais montanhosa, né? E aí também temos um adjetivo para mostrar das montanhas aqui. A gente mais abaixo tem ela colocando que as pessoas, ela acredita more polite em Austrália. Polite, pessoal, são educados, né? Então ela acredita que a população da Austrália é mais educada. Temos polite novamente, não precisamos repetir. Temos great e temos special, ok? Então, aqui, pessoal, vocês marcaram esses adjetivos e vocês podem ver que nós estamos trabalhando com comparativos em inglês. E aí eu vou mandar depois uma foto aqui do meu quadro, que no meu quadro eu tenho a estrutura da forma comparativa no inglês. Como assim a estrutura? Os comparativos, pessoal, a gente trabalha com 3 tipos de comparativos. Com os comparativos de superioridade, de igualdade e de inferioridade. Ou seja, a gente pode comparar de 3 formas diferentes, dizendo que uma coisa é melhor que a outra, dizendo que elas são iguais, que elas possuem as mesmas características, ou dizendo que uma coisa é inferior à outra. A estrutura, pessoal, a gente sempre tem que levar em consideração ao adjetivo que está sendo falado, que está sendo retratado. E vocês podem ver que esses adjetivos que a gente trabalhou aqui
são adjetivos que nós consideramos como os adjetivos longos. Adjetivos longos são aqueles que possuem 2 ou mais sílabas. Ah, professora, mas sílabas, ainda vou ter que dividir os adjetivos para saber quantas sílabas ele vai ter? A gente tem uma outra dica que nos ajuda bastante, que é a quantidade de vogais que esse adjetivo tem. Se o adjetivo tem 2 ou mais vogais, ele é considerado um adjetivo longo. Quando o adjetivo é longo, pessoal, e eu quero fazer uma comparação, eu não vou mexer na configuração do adjetivo. Eu vou acrescentar essa palavrinha more para fazer um comparativo de superioridade. Então, vocês podem ver que todo esse texto nós temos algumas palavras em negrito. E essas palavras é quando a gente faz exatamente essa comparação. Então, por exemplo, aqui, New Zealand is more mountains than Australia. Eu tenho o meu país, eu tenho um verbo to be, eu tenho comparação para dizer que é mais e comparando a qual lugar, tá? Então, a estrutura de uma comparação em inglês, considerando um adjetivo longo, vai seguir essa estrutura que tem na página 174 de vocês. Ou seja, comparatives long adjectives. Usamos o more antes do adjetivo longo para comparar 2 coisas ou pessoa. A estrutura que a gente vai usar, pessoal, é sempre esta aqui, ó. Primeiro eu inicio me referindo ao lugar que eu quero comparar. Então, eu estou comparando aqui a Austrália, né? Estou comparando a Austrália. Eu utilizo o meu verbo to be para dizer que ela é. Australia is, e aí eu usei. Como eu tenho um adjetivo com 2 vogais, a palavra mother, ele é considerado um adjetivo longo, eu utilizo a expressão more para dizer que é mais. Então, Australia is more mother than Brasil. Esse than é necessário porque eu tenho que dizer que ela é mais que algo, né? Então, a Austrália é mais moderna que o Brasil. Eu tenho que usar essa referência de comparação. Ou também posso comparar pessoas, né? A gente estava comparando até então alguns países, mas a gente pode comparar 2 pessoas. Ou seja, Philip is more handsome than Daniel. Né? Então, eu estou dizendo que o Philip é mais bonito que o Daniel, tá? Então, qual a estrutura? Sempre usar a pessoa que eu vou comparar, verbo to be. Se o adjetivo for longo, vou utilizar o more e o adjetivo e usar a expressão than a quem eu quero fazer a comparação, tá? Isso tem ali no meu quadro, eu vou mandar ali para vocês também, tá? Para vocês anotarem isso. Mas de tema para vocês, eu gostaria que vocês fizessem. Deixa eu ver, não tá aqui, eu acho. A página 175, para vocês expandirem um pouquinho o vocabulário de vocês na questão dos adjetivos, tá? A página 175, eu tenho esses adjetivos aqui, que estão na caixinha, e tenho as imagens a quais eu me refiro. Então, vocês só vão relacionar o adjetivo com as imagens, tá? E aí, na próxima aula, a gente já faz um exercício de montar a estrutura do comparativo em frases, tá? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Eu acho que nenhuma, professora. Não? Médio? Não. Na próxima aula, a gente fazendo a escrita da frase vai ficar mais tranquilo. E vocês podem ver que eu mandei para vocês o conteúdo da nossa avaliação e ele é um conteúdo que cai na nossa prova. Mas fiquem tranquilos que a gente ainda tem algumas semanas aí pela frente, tá? Eu vou parar minha apresentação, vou conferir quem está em aula para fazer a liberação de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Quem eu for dizendo, eu vou só interromper a gravação. Quem eu for dizendo os nomes, eu vou chamando. Já pode ir saindo.